Pregar, né? Coloca para mim Efésios 6:10, Marcos, por gentileza. Irmãos, esses dias atrás, após terminar a série de mensagens sobre família, e eu vejo que não é um assunto que termina, e na sexta-feira nós estivemos com um casal aqui da igreja, e nós estávamos comentando como que tem lares que estão disfuncionais, como que tem relacionamentos que estão em frangalhos, como as casas elas estão realmente sendo atacadas pelas trevas, e como que há essa necessidade de você ministrar a palavra de Deus para a família dentro do padrão de Deus. Não é aquilo que eu acho, mas é aquilo que a Bíblia diz, amém? Não é o que eu acho. Irmãos, nós não podemos chegar aqui à frente como pastores e pregar o que a gente acha. Nós temos que pregar aquilo que a Bíblia manda pregar, aquilo que a Bíblia ensina. Eu não posso me adequar àquilo que o mundo está pedindo. Se o dia que eu, como pastor, me adequar àquilo que a sociedade está pedindo, eu tenho que deixar de ser pastor, porque eu deixo de ser profeta. E o profeta não fala o que ele quer falar, ele fala o que Deus quer que fale. Então é muito importante nós continuarmos bem atentos a isso. E aí o Espírito Santo me levou a pensar a respeito sobre essa guerra espiritual, essa batalha que nós estamos aí enfrentando, e que muitas vezes pessoas e mais pessoas não estão atentas ao que está acontecendo. Irmãos, olhe para cá. Há um mundo espiritual real, verdadeiro. Há um mundo espiritual onde há uma batalha entre trevas e luz. Não é uma batalha entre Deus e o diabo, porque Deus é soberano. Aleluia. Porque tem gente que pega aquela figurinha lá do Facebook e ele acha que coloca lá o diabo com Jesus, coloca uma caricatura de um de outro e coloca lá os dois fazendo queda de braço, falando que é a guerra entre trevas e luz. Não, irmãos, a Bíblia diz lá em Apocalipse, com o sopro da boca de Jesus, ele vai destruir todas essas trevas. Não, acho que você não entendeu. Porque, irmãos, tem tanta gente dando ênfase às trevas, tem tanta gente pensando que as trevas é tão poderosa, que esquece do poder de Deus, que esquece realmente que Deus, ele com o seu sopro da sua boca, vai destruir o anticristo, vai lançar a besta e o diabo no lago de fogo. Irmãos, não há batalha, não há queda de braço entre Jesus e o diabo. Há uma guerra espiritual entre as trevas e a igreja. Há uma realidade espiritual, por isso que Jesus falou assim: as portas do inferno não prevalecerão contra quem? A minha igreja. Não é apenas a igreja é um termo usado dentro de um contexto do grego ali, que era um lugar de reunião, mas Jesus está falando assim, não é qualquer igreja, é a minha igreja. Então existe outras igrejas, existe a igreja do João, do pastor A, do padre Y, e tantas outras igrejas por aí, mas Jesus disse o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, aleluia. E aquilo que a minha igreja ligar na terra, será ligado no céu. E aquilo que a minha igreja, a igreja de Jesus, desligar na terra, será desligado no céu. Por quê? Porque Deus, em Cristo Jesus, Ele venceu as trevas. E Ele deu a chave para a igreja. Então nós precisamos compreender que nós estamos numa batalha constante, diária. Para quê? Para que a luz se manifeste, para que o avivamento venha sobre as famílias, sobre os lares e assim por diante. Alguém quer isso? Alguém quer isso? Alguém quer, como hoje, que a nossa irmã Preta pôde presenciar, Deus ressuscitar uma criança que estava clinicamente morta? Alguém quer isso? Porque Jesus disse que aqueles que creem em mim farão obras maiores do que eu fiz. E a gente acha o que? Não, para ressuscitar, Gustavo, acha que tem que estar no caixão, aí vai lá e fala assim, não, agora nós vamos botar aquilo que Jesus falou para praticar em prática. Irmãos, tem gente que está morta viva e precisa ressuscitar. E é a igreja que precisa chegar e dizer assim, levanta e anda. É a igreja que precisa liberar decretos sobre as cidades, sobre as famílias. A igreja ela tem que parar de achar que é aquele pincher que fica lá.
Irmão, tem igreja que está, sabe, e quando eu falo igreja nós, eu não estou falando de igreja denominação, estou falando de igreja nós. Tem igreja que fica igual pinte, e a hora que bate o pé sai correndo. A igreja, ela precisa realmente se posicionar como um leão diante das circunstâncias, porque a Bíblia diz que nós somos colocados por cabeça e não por cauda. E aí Deus me deu essa palavra sobre o quê? Sobre falar sobre guerra espiritual. Mas não há como falar sobre guerra espiritual, e talvez eu vá trazer mais palavras sobre isso, sobre mundo espiritual, sobre aquilo que você viu hoje. Então, de repente, se você estiver no culto e alguém, de repente, estiver aqui e ficar possesso, é porque Deus está discutindo um monte de coisa, porque isso vai acontecer. Irmãos, Deus tem falado para mim que isso vai acontecer. Por quê? Porque pessoas serão libertas, literalmente. Chegarão aqui escravas, mas sairão libertas no nome de Jesus. Eu vou repetir porque talvez você não está ouvindo. Vai chegar aqui cheio de capeta, cheio de opressão, cheio de traumas, de dores, e vai sair daqui em nome de Jesus liberta. Essa pessoa, não é por causa do pastor A ou pastor B, mas é porque nós precisamos nos levantar como igreja de Jesus nessa terra. Jesus já está fazendo muitas coisas. A igreja está avançando, a igreja está tendo um grande mover do que está fazendo. É porque a gente não fica falando o que acontece durante a semana, mas constantemente Deus está fazendo milagres, amém? Então, Efésios 6 diz assim: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu, a igreja comigo, na força do seu, pode continuar, até o 20 nós vamos. Vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do... Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, e contra as forças espirituais do mal, nas regiões... 13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer o quê? Permanecer o quê, irmãos? Depois de terem feito tudo, depois de você permanecer, é o que está dizendo ali, de você permanecer inabalável, depois de você, diz assim, depois de terem feito tudo, assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão o quê? Vai poder o quê, irmãos? Algumas setas inflamadas do maligno, é isso? Algumas setas? Todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os. Orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem, a fim de destemidamente tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em... Orem para que eu anuncie ousadamente como devo fazer. Pai, aplica a Tua palavra aos nossos corações. É o Senhor que é dono dessa igreja, o Senhor é dono da minha vida. E o Senhor nos trouxe essa noite, nesse momento profético, para que nós possamos realmente entender acerca do mundo espiritual. Pai, que toda ação, todo intento de Satanás de roubar a semente da palavra seja quebrada agora no nome de Jesus. Pai, coloca anjos neste lugar, anjos de proteção, anjos de guerra, e manda embora, ó Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro, amém e amém. Irmãos, a igreja vive num território hostil. O campo da fé é um campo de batalha e não um piquenique. Então quero dizer para você, a fé que você abraçou não é um lugar para você ficar andando de shopping, ou fazendo um piquenique, ou fazendo um tour na fé. É um campo de batalha. Quando você aceitou Jesus, você foi convocado para uma guerra que é real. Para uma guerra que é real.
Muitas pessoas tratam o cristianismo como mais uma religião, tratam como fosse uma associação onde você tem que se sentir bem, onde você tem que ser tratado bem. Irmãos, quando você chegar num lugar e Deus te manda para esse lugar, chegue neste lugar, receba o treinamento de Deus, receba o tratar de Deus e diga assim: Senhor, para que o Senhor me trouxe? Qual o propósito que o Senhor me trouxe para este lugar? Eu quero viver o teu propósito, eu quero ser útil, eu quero viver aquilo que eu nasci para viver. Porque muitas vezes, irmãos, nós vamos para o Evangelho e a gente acha que é somente para ir para o céu. Irmãos, ir para o céu você vai, amém? Só que enquanto você não vai para o céu, tem muita coisa para fazer nessa terra. Tem muita coisa para fazer nessa terra para Deus. E aí, irmãos, quando nós pensamos sobre a fé, realmente é um campo de batalha. Por quê, irmãos? Porque você vai lutar contra aquilo que a sua alma está dizendo o contrário, aquilo que a sua carne está dizendo o contrário, aquilo que a sociedade está querendo contra, aquilo que o sistema anticristo está dizendo que você não pode caminhar dessa forma. Tem muita gente que diz assim: não tem como ser crente, não tem como ser santo, não tem como ser fiel. Irmãos, se você estiver firmado na videira, se você estiver alicerçado na rocha, se a sua fé está firmada no leão da tribo de Judá, há possibilidade sim. Você não serve um Deus distante, você deve um Deus que habita em você, por meio do Espírito Santo. E aí, irmãos, imagine você, Guilherme, um soldado indo à guerra sem armadura, sem armas, sem treinamento. Imagine isso, Felipe, um soldado foi chamado para a guerra, mas ele vai para essa guerra onde ele não tem armas, ele não tem armadura, ele não tem treinamento, ele vai no peito e na raça. O que vai acontecer com esse soldado, irmãos? A hora que ele chegar lá naquele campo, lá naqueles lugares onde tem guerra com metralhador, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai o que, irmãos? Hashtag partiu eternidade. E aí a gente fala assim: não, então Deus me salvou para ir para esses lugares assim. Não, irmãos, Deus, quando te salvou, Ele salvou você do jeito que você está. Por isso que Ele diz assim: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Ele falou: vinde a mim, pode vir, mas você não vai permanecer do mesmo jeito. Você vem do jeito que você está, mas aí eu vou te treinar. Você vai deixar de ser esse medroso, de ser essa pessoa coitadinha, essa pessoa que vive lambendo feridas, essa pessoa traumatizada. Eu vou te curar, eu vou te perdoar, eu vou lavar você com o meu sangue carmesim. Você não vai ser a mesma pessoa, você vai ser igual Pedro, vai chegar cheio de coisas humanas, e aí você vai se converter, e aí você vai pregar, e 3.000 pessoas vão se converter diante da sua pregação, porque não é na sua força, não é com as suas armas, não é com o seu intelecto, mas é no meu poder, é com as minhas armas. Aleluia! Então, irmãos, essa é a realidade de muitos cristãos hoje, que desconhecem a batalha espiritual que os cerca. Tem muita gente, irmãos, que acha assim: está acontecendo isso, isso faz parte. Irmãos, tem muita guerra que você está enfrentando que não é para você enfrentar. Tem muito leão que está mordendo em você e você está deixando ele morder. Tem muito cachorro que está latindo perto de você e você está agindo como se é assim mesmo. Não, irmãos. Toda autoridade foi dada no céu e na terra ao nosso Senhor Jesus, e Ele deu à igreja. A igreja. Alguém que é a igreja de Jesus aqui? Irmãos, quando a ansiedade, quando o medo, quando tantas coisas que tem nesse contexto que nós vivemos de sociedade chegarem em você, você põe a sua mão na cabeça assim, igual eu fiz com força, põe a mão na cabeça assim: sai em nome de Jesus. Porque de repente você não tem um discipulador, você não tem um amigo, você não tem um crente perto de você. Então você mesmo tem a ousadia e coloca e fala assim: eu não aceito essas setas do maligno na minha vida. Eu não aceito, eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia! Então nós precisamos olhar e saber que há uma guerra espiritual, há um mundo espiritual que é real. Porque antes de acontecer no mundo natural, tem que acontecer no mundo espiritual. Tudo que você quer que aconteça no mundo natural, primeiro precisa ser gerado no mundo espiritual. Elias chega diante do monte e fala assim: o céu está travado. Seca, 3 anos e meio de seca. E Elias libera a palavra. Irmãos,
ele libera uma palavra: vai chover. E nos dias de Elias existia profeta. E Elias disse assim, Elias não olhou assim e falou: deixa eu ver, deixa eu abrir aqui o chat GPT, deixa eu abrir aqui o Google, deixa eu abrir aqui o negócio que a meteorologia, deixa eu abrir aqui, o que o fulano tal está dizendo. Ele não olhou para o céu e falou assim: vai chover ou não vai? Não, irmãos. Ele disse assim: vai chover, manda o rei correr porque vai chover. Porque em terra que tem profeta, milagre acontece. Terra que tem homem e mulher de Deus, irmãos, o milagre é algo natural, acontece constantemente. E aí o profeta, ele chega e ele diz assim: o céu está fechado, até agora, porque eu recebi uma palavra do Senhor. Porque não é na sua palavra, não é na sua vontade, não é nos seus achos, é pela palavra do Senhor revelada. E aí o profeta libera a palavra: vai chover. Aí ele vai o quê? Ele vai para o monte e ele vai gerar no mundo espiritual a chuva. Para quem anda no mundo natural, ele diz assim: vai chover. Para quem anda no mundo natural, você fala assim: tá aí tudo bem. Para quem anda no mundo natural, você tem uma linguagem que fala assim: eu caminho por fé, não por vista. Agora, quando você vai no seu secreto, aí você vai gerar aquilo no mundo espiritual. Elias, ele ajoelha e ele está clamando a chuva, está gerando. A palavra no hebraico ali é parindo. Parindo. É como uma mulher que vai dar à luz. Ele fica de coque e ele está o quê? Gerando. Ele vai uma vez, vai duas, vai três, vai quatro. Até que o servo dele, o discípulo dele, fala assim: ô Elias, eu vi lá longe, uma nuvem do tamanho de quem? De um homem. Elias falou assim: é suficiente, pode mandar o rei correr porque vai chover. Aleluia. Pode mandar o rei pegar o carro e ir embora porque ele vai molhar. E a chuva veio, irmãos. Então nós precisamos entender que aquilo que eu quero que aconteça no mundo natural, primeiro precisa ser gerado no mundo espiritual. Por isso que, meu irmão, você que é crente, nascido de novo, você precisa ter vida de oração, você precisa ter vida de meditação da palavra, você tem que ter vida de jejum, você tem que ter vida de relacionamento diário com Deus. Não é pelo que você acha, não é pela sua força, mas é pelo aquilo que os céus estão decretando sobre a terra. Aleluia. E esse livro de Efésios, irmãos, para você entender, ela foi escrita por Paulo, e Paulo estava na prisão, provavelmente em Roma. Ele tinha uma identidade muito clara, muito presente na igreja, no corpo de Cristo, e ele vai falar sobre a prática da vida. Você vai olhar o livro de Efésios, ele vai falar sobre como o marido tratar mulher, ele vai falar sobre criação de filhos, ele vai falar sobre o dia a dia da vida da pessoa. Ele vai falar sobre como tratar servos, tratar os seus senhores, como os senhores tratar os seus servos. Você vai ver tudo isso, irmãos. Ele falando no capítulo 4, capítulo 5, ele vai tratar sobre esses assuntos. Já no capítulo 5 em diante, aí ele vai entrar num nível de batalha espiritual. Ele vai dizer algo que às vezes nós não compreendemos ainda, que é um mundo espiritual, que ele termina essa carta falando sobre essa guerra espiritual. E ele vai falar que essa guerra, ela é vencida pela igreja. Eu vou dizer para você, essa guerra, ela deve ser vencida pela igreja. Ele não fala que essa guerra é contra Jesus. Ele não fala que essa guerra é contra Deus. Ele fala que essa guerra é contra eu e você. É contra nós. E essa guerra, ele apenas diz assim, essa guerra, ela exige que a vitória cristã, ela seja na força do Senhor, com discernimento espiritual, com o uso completo da armadura de Deus. E aí, irmãos, Charles Spurgeon, ele escreveu nos seus livros maravilhosos, ele escreveu o seguinte, falando sobre guerra espiritual: o soldado de Cristo veste a armadura não para exibição, mas para a batalha. Sem ela, ele é presa fácil do inimigo. Então, quando a Bíblia vai falar sobre a armadura de Deus, está falando assim, essa armadura não é para você ficar romantizando sobre a armadura de Deus. Não é para você fazer peça teatral. É para você entender que há um mundo espiritual,
e que você precisa se vestir dessa armadura de Deus. Você pode andar, como eu disse, você pode ir para a guerra sem estar protegido, sem estar treinado, sem estar armado para isso. Mas há uma guerra também que você tem a possibilidade de se preparar. Quem quer se preparar para essa batalha? Porque, meu irmão, a Apocalipse diz: o diabo desceu até vós e está furioso, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Quanto mais próximo estiver para a volta de Jesus, mais Satanás vai tentar destruir a raça humana, mais Satanás vai tentar bagunçar tudo, mais Satanás vai tentar afastar as pessoas do caminho do Senhor, cada vez mais. Por quê? Porque ele sabe que para ele a condenação já está decretada, e quanto mais pessoas ele levar para o inferno junto com ele, para ele é lucro. E lá no inferno, irmãos, não vai ter escola, não vai ter festa, aquilo que a televisão ensina, não, irmãos. Lá é choro e ranger de dente. Mas no céu, irmãos, aleluia, haverá gozo completo, alegria completa, vida completa. Tem gente quando fala em céu, irmãos, e fica assim: eu vou para o céu. No céu não vou fazer nada, vou ficar só lá na harpinha. Irmãos, sai! Leia a Bíblia. No céu, irmãos, há gozo e plenitude de presença de Deus. No céu é para sempre, é para sempre, é para sempre, é para sempre, é para sempre. Aleluia! Então o texto bíblico que nós começamos aí, quando Paulo vai falar sobre essa batalha espiritual, Neto, ele começa assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O verbo fortalecer-se no grego, ele tem uma voz passiva, indicando que a força não é gerada por nós, mas recebida. O que Paulo está dizendo é o seguinte: que a expressão que ele está dizendo assim, na força, fortalecei-vos, não é você fazer academia apenas. Academia é muito bom. Você pode olhar o Robson, que ele está ficando aí está todo, daqui a pouco ele está um crossfiteiro, já cuida de cachorro. Se ele fizer tatuagem, a gente já sabe, aí pronto, acabou tudo, né? Mas brincadeiras à parte, irmãos. Então, ele está dizendo aqui, fortalecei-vos. Ele está dizendo que essa força não vem de você, mas esse fortalecer deve ser de Deus, que é a força matriz da nossa vida e da nossa fé. Então, a expressão no Senhor ecoa como um tema paulino de uma união com Cristo. Essa força flui da nossa identidade em Cristo. Então, ele está dizendo assim: você que nasceu de novo. Alguém nasceu de novo aqui? Então você vai receber daquele que é a primícia do Senhor sobre a sua vida, aquele que habita em você por meio do Espírito Santo. É nessa força que você tem que se fortalecer, é nessa força que você tem que viver, é nessa força que você tem que andar. Irmãos, a guerra espiritual não é vencida com emoção ou força de vontade, mas com intimidade com Cristo e dependência do Espírito Santo. Não, eu vou repetir para você: a guerra espiritual não é vencida com emoção ou força de vontade, mas com intimidade com Cristo e dependência do Espírito Santo. Irmãos, você pode chorar, e muitas vezes não vai resolver nada, irmãos, porque não é choro que convence Deus. Não, irmãos, eu quando era novo convertido, tinha uma música do Matos Nascimento que eu amava, irmãos. Eu amava aquela música. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Irmãos, eu cantava aquela música assim, eu desafinado, né? Levanta a mão. Nessa hora, eu cantava aquela música como se fosse uma verdade bíblica. Irmãos, não é choro que convence Deus. Não é choro. Você pode até chorar na presença de Deus, mas choro não convence Deus. O que convence Deus é um arrependimento, é um quebrantamento, é você realmente ir para o centro da vontade de Deus e dizer assim: Senhor, eu não quero viver de lamúrias, mas eu quero viver na dependência do Senhor. Senhor, eu sei que eu estou abatido, mas o Senhor vai me levantar e vai me colocar de pé. Aleluia! Então, não é por isso, irmãos. Tem gente que pensa assim: é a força de vontade, eu vou pensar aqui. Ou então, não, pensa positivo, pensa. Não, irmãos, para. Isso é positivismo, isso não é palavra de Deus. Mas se você pega a palavra e diz: o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Irmãos, não é você que diz, é a Bíblia que diz. Quando você ora a Bíblia, irmãos, é outra coisa.
Ah, 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Irmãos, quando você ora a palavra, é diferente. Agora, quando você ora as suas emoções, quando você ora as circunstâncias, não vai ficar bem. Mas quando você ora a palavra, você pode até chorar, e o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque é o Senhor que vai te colocar de pé. O cristão sem comunhão profunda com Deus é como um soldado sem alimentação, armas ou sem comando. Tozer, o teólogo, ele escreveu o seguinte: o cristão sem a armadura de Deus é como um guerreiro sem espada, lutando contra um inimigo invisível. E aí nós vamos para um outro ponto do versículo que diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, irmãos, a natureza da nossa luta, que está dizendo aqui, ela implica num combate corpo a corpo. Essa palavra luta, que no grego significa pali, que é no versículo 12, está dizendo que essa luta é uma luta pessoal, não é genérica. Ele está dizendo assim: você precisa entender que a sua luta não é contra pessoas, a sua luta é espiritual. E essa luta espiritual não é apenas de ficar caçando demônio, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. E muitas vezes a gente pensa assim: meu inimigo é a minha sogra, é o meu marido, é o meu patrão. Não, o seu inimigo, ele é o inimigo das nossas almas. E ele está dizendo assim que a nossa luta não é contra carne e sangue. A realidade da guerra espiritual, irmãos, é uma guerra espiritual constante. E é um erro, irmãos, dizer que não há uma batalha espiritual e que muitas coisas que acontecem no dia a dia são naturais. Irmãos, não é natural todo dia acontecer tragédia na sua vida. Não é natural, irmãos, todo dia você simplesmente do nada algo acontece. Não é natural, irmãos. Não é natural. Você precisa realmente entender que há uma guerra espiritual, que há alguém querendo tirar você da presença de Deus, que há alguém que realmente quer usar pessoas, circunstâncias, situações, governos, até amizades. Para quê? Para você tirar os olhos da promessa de Deus. O mundo invisível o mundo visível é o palco de uma guerra invisível. Alguém aqui, além de mim, já levantou algum dia assim e falou assim: gente, parece que veio tudo contra mim? Parece que estou sentindo um peso, uma carga. Parece que não dá certo. Você vai abrir a porta, a fechadura quebra. Você vai sair no carro, o carro não pega. O cachorro olha para você e já começa a latir. Mas olha assim: gente, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Irmãos, há uma guerra espiritual que quer fazer o quê? Que quer que você realmente perca o foco, que você saia do lugar que Deus colocou você para estar. De repente você estava tudo contra você estar aqui hoje à noite, mas você venceu. E aqui, irmãos, os inimigos são nomeados: principados e potestades. São estruturas organizadas de autoridade espiritual. São o que? São aqueles demônios, são aquelas potestades que elas reinam, elas governam em determinados lugares. Também está falando sobre dominadores deste mundo tenebroso. O que é esse tipo de demônios? O que é esse tipo de influência? São ideologias, sistemas corruptos, culturas opressoras. Então, irmãos, o que nós estamos enfrentando hoje no nosso país é o quê? É dominadores deste mundo tenebroso, que querem dizer o que seu filho deve fazer, que querem dizer como você deve fazer, o que você deve falar, a fé que você deve abraçar e tantas outras coisas. E que a Bíblia diz assim: o espírito do anticristo já está reinando sobre essa terra. E muitas vezes nós não estamos atentos a isso. E ele continua falando: e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso indica o quê? Indica uma esfera espiritual que é real e ativa. Então, irmãos, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você já parou para olhar quando você chega na sua casa e você já consagrou sua casa a Deus? O carro. Pastor, quer dizer que nós vamos lá passar o olhinho? Não é o olhinho. É você que é ungido. Porque tem gente que pensa: não, tem que ir lá passar o olhinho. Irmãos, não é o olhinho que é ungido. Ungido é você.
É você que tem autoridade. É você que vai botar os demônios para correr. Por quê, irmãos? Porque eu falei sobre principados, falei sobre potestades, falei sobre dominadores, falei sobre forças espirituais no mundo celestiais, mas tudo isto está sujeito à igreja. Só a Ira entendeu. Porque, irmãos, nós vivemos um contexto hoje espiritual que tantas pessoas não entendem sobre o mundo espiritual, que tem medo do diabo, tem medo das trevas, tem medo de macumba. Tem gente, quando eu falo aqui, irmão, alguém fez obra de macumbaria, aí já tem gente, sangue de Jesus tem poder. Tem gente que já começa, misericórdia, ai. Tem gente que, irmão, deixa eu dizer algo para você, meu querido. Se você está em Jesus, irmãos, você precisa se posicionar no seu bairro, na sua casa, na sua família, e saber que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E tudo, irmãos, é o que? É realmente eu me posicionar em Jesus. A essência da guerra espiritual está em meu posicionamento em Jesus. C.S. Lewis escreveu o seguinte: 2 erros opostos: ignorar o diabo ou se fixar demais nele. O que C.S. Lewis escreveu? Você não pode dizer que o diabo não existe. Ele é real. Mas também ele não é aquilo que falam que ele é. Quem me entendeu? Alô? Tem gente que quando chegar em casa vai entender. Então, discernimento espiritual é essencial. Satanás opera com ciladas, métodos bem arquitetados. Muitas tentações, dúvidas, desânimos não são apenas psicológicos, são ataques espirituais articulados. E aí nós vamos agora passar para outro tema, para outro processo, amém? Nós vamos vestir a armadura de Deus. Quem quer aqui? Talvez você está precisando, como diz aqui o apóstolo Márcio que esteve ministrando aqui, talvez você está com a armadura que está precisando trocar, porque já levou tanta burdoada, que está precisando trocar a armadura. E o que é trocar a armadura? É você trazer as verdades de Deus novamente para a sua mente, para o seu coração, para a sua vida. É saber que essas verdades aqui, a armadura de Deus não envelhece, a armadura de Deus não enferruja, a armadura de Deus ela é invencível. Aleluia! Então vamos lá, ele começa dizendo o seguinte: cinto da verdade, a base de toda a armadura. E ele usa ali, ele usa a figura. Eu tinha pedido um pessoal para fazer armadura, eu pedi assim, faça armadura, né? Aí escreveram a armadura de Deus, né? Mas eu que não expressei direito, né? Então eu queria colocar ali, a armadura que é usada aqui por Paulo é a armadura romana. E quando ele vai usar esse exemplo, ele foca na armadura romana para que a igreja entendesse o que é a armadura que Deus estava falando. Então a armadura humana, quando ele fala cinto da verdade, é a base de toda a armadura. O cinto romano unia e sustentava tudo. Então ele pegava a parte de baixo, a parte de cima, e esse cinto da verdade, ele ficava tudo firme. O que isso quer dizer? A verdade não é apenas um conceito, é uma pessoa. Paulo está dizendo assim, a verdade não é um conceito, é uma pessoa. João 14,6, o pessoal vai colocar no telão. João 14,6, ele vai dizer claramente o que é isso. Eu sou. Não, só a Ira está lendo. Eu sou. Então, irmãos, um cristão que vive na mentira está espiritualmente vulnerável. Por quê? Porque o cristão é chamado para vestir da armadura de Deus, mas essa armadura, para permanecer firme, tem que ter a verdade. E a verdade é Jesus. Aleluia! Ele continua: a couraça da justiça, protege os órgãos vitais, coração e pulmão. E lá em Romanos 5:1, ele vai dizer sobre esta verdade de Deus, sobre justiça. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo o seguinte: você foi justificado pelo quê? Pelo quê? Tendo sido justificado pela fé. Ele está dizendo, então, essa fé, essa justiça de Deus, ela foi derramada sobre você, e ela é aplicada sobre você, para você saber que o seu coração em Deus está protegido, a sua respiração está protegida em Deus. Por quê? Porque você não está desprotegido. A graça de Deus é suficiente sobre nós.
E aí ele continua falando sobre os sandálias do evangelho da paz. Ele está falando sobre o quê? Prontidão, mobilidade, estabilidade. Evangelho da paz, reconciliação com Deus e com o próximo. Efésios 2,14 diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Então, as sandálias do evangelho da paz, ele tem uma aplicação que o cristão que não evangeliza, que não prega o evangelho, que não leva as boas novas, ele anda descalço em campo minado. Então você foi chamado para levar as boas novas de Jesus, com a armadura de Deus. E ele diz assim: se você vai levar as boas novas, irmãos, não é o nosso nome, não é a placa da nossa igreja, não é a nossa denominação. Você precisa levar as boas novas de Deus. Sabe quais são as boas novas de Deus, Joaquim Júnior? Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade e é o único Salvador. É Jesus que salva. Não é o pastor, não é a igreja, não é o padre, não é o santo, não é a santa. É Jesus o Salvador. Jesus é um único mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Escudo da fé. Escudo grande, aqui essa palavra, o escudo no grego é terios, que dizia o seguinte: esse escudo não é aquele escudo pequenininho. Esse escudo que o Paulo está escrevendo aqui é aquele escudo completo. Esse, muito obrigado, Geis. Está lá na imagem? Pode colocar para mim aí, o Geis mandou para vocês. Então esse escudo é aquele escudo que o apóstolo está falando, é um escudo que protegia o corpo inteiro. Vai chegar. Em nome de Jesus, né? Então esse escudo é o que cobriu o corpo inteiro. Então o escudo da fé, irmãos, ele tem o quê? Fé não é só para crer que Deus existe, mas confiar em tudo que Ele revelou. Ele apagava as setas inflamadas do maligno, mentiras, tentações e acusações. Não chegou, vai chegar. Então a gente vai lá. Então, irmãos, esse escudo da fé, ele não é só para crer. Tem gente que fala assim: não, eu tenho fé em Deus. Quem já ouviu isso? Eu tenho fé em Deus. Essa fé não é apenas para crer, mas é para que você confiar que Ele revelou tudo que é necessário para a sua vida. Capacete da salvação. Diga assim: capacete da salvação. Coloca a sua mão sobre sua cabeça e repita comigo: protege a mente, onde o inimigo mais ataca. Irmãos, é na mente, é o maior campo de ataque do inimigo. É onde Paulo definiu em Efésios 2 que somos salvos pela graça. O capacete é a certeza da salvação. A aplicação do capacete da salvação, eu já vou olhar. Sua mente não está guardada na salvação. Se sua mente não está guardada na salvação, você será paralisado por culpa, medo e dúvida. Então, o escudo, irmãos, não era aquele escudo pequeno. Esse escudo, quando ele abaixava, ele protegia todo o corpo. O capacete da salvação protegia toda essa parte. Por isso que nós vemos que Paulo está usando essa figura, porque era algo muito real para ele. Então, coloca a mão de novo. Capacete da salvação. Quando eu falo para você, irmãos, quando você está sendo muito atacado na mente, põe a sua mão ungida. Fala assim: essa mão é ungida. Não, vira para cá e faz. Aqui, ó, essa mão é ungida. Porque eu sou ungido. Então fala assim, ó, esta mente está guardada pelo sangue de Jesus. Quando vier os ataques, irmãos, onde você estiver, coloca a mão, faz igual eu faço. Sai em nome de Jesus, sai! E põe para correr, irmãos. Não aceita. Então, o capacete da salvação é para realmente proteger, para que você não perca a semente da palavra de Deus. Irmãos, você vai sair daqui, você precisa guardar essa palavra no seu coração. Você não pode sair daqui e simplesmente achar que não há batalha espiritual. Você não pode sair daqui como se não houvesse um mundo espiritual por aí. Mas também você não vai sair daqui assim: ontem tem demônio. Vou pegar. Cadê? Também não é isso, irmãos. Não é, não, para. Menos, Batista, menos. Mas é estar atento às artimanhas das trevas. É você ter uma percepção do mundo espiritual. É saber que nada acontece por acaso.
é saber que Deus tem um controle de tudo, amém? Mas o diabo está aí, o nosso adversário, procurando a quem possa tragar. Então, ele vai continuar falando sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui, essa espada, a palavra de Deus, a palavra aqui está no rema, não é logos, no grego, é rema. A palavra rema indica palavra falada, revelada, usada no momento certo, para a ocasião certa. O que é uma palavra rema? É aquilo que aconteceu hoje. Nós estávamos aqui, Deus trouxe uma palavra de conhecimento, Ele trouxe um rema. E esse rema traz o quê? Vida. E essa palavra, o Espírito inspira a palavra e aplica nas batalhas. Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, ele disse: nem só de pão. Mas quem disse isso? Como está escrito. Ele cita a palavra. Ele vence o diabo no deserto com a palavra. Por isso que nós precisamos aprender a orar a palavra. Porque quando eu oro a palavra, eu estou orando a vontade de Deus. Aleluia? E vamos continuar. Então, um crente sem palavra é um guerreiro desarmado. Você pode dizer isso comigo? Um crente sem palavra é um guerreiro desarmado. Novamente, outra frase também que eu escrevi aqui: a palavra de Deus em sua boca é uma espada afiada, mas apenas se ela estiver antes no seu coração. A palavra de Deus em sua boca é uma espada afiada, mas apenas se ela estiver antes no seu coração. Então eu falei sobre a armadura de Deus. E qual é a nossa postura de guerra? Tem algum guerreiro aqui? Tem algum guerreiro aqui? Aí ele vai continuar falando ele falou sobre proteção, sobre como se cuidar, sobre a realidade do campo. E ele vai falar agora é a hora da guerra. Faca nos dentes. Cadê o Elcio? Faca nos dentes. Sangue nos olhos. Porque, irmão, crente que chega pro diabo e fala: ô, seu diabo, sai em nome de Jesus, por favor. E não é piada, irmãos. E não é piada. O apóstolo diz assim: orem em todas as ocasiões. Diga comigo, orar em todas as ocasiões. Irmãos, você levanta, você ora. Você diz assim: bom dia, Espírito Santo. Você acorda de madrugada, você vai fazer o quê? Você vai orar? Você perde o sono, o que você vai fazer? Assistir televisão? Se você está na rua, num carro, dirigindo, o Joaquim Júnior me mandou um vídeo esses dias aí de um rapaz que ele foi alcançado pelo Evangelho, um cara que tinha uma vida louca mesmo. Eu conheço aquela pessoa lá que você mandou o vídeo. O cara tinha uma vida doida, e ele foi alcançado pelo Evangelho. E aí ele está no carro andando, e aí ele canta com tudo que ele tinha. Tirou minhas tormentas, me tirou disso, daquilo, e ele cantando hino com tudo que ele podia cantar, irmãos. Porque orar também é com tudo que está dentro de você. Irmãos, tem hora que você tem que realmente falar assim: ah! Não é dar grito por dar grito, mas é realmente tirar lá de dentro, como o Espírito, a Bíblia diz, orando no Espírito. E o Espírito vai orar até com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes nós não sabemos como devemos orar, irmãos. E o Espírito Santo, Ele intercede para nós. Sabe, irmãos, a oração aqui é fôlego de batalha e não um adorno espiritual. Eu vou repetir. A oração que Paulo está escrevendo aqui é um fôlego de batalha e não apenas um adorno espiritual. Sem oração, a armadura pesa e se torna inútil. Ore com inteligência espiritual, por si mesmo, pela igreja, pelos líderes. A oração é a base para vigilância e discernimento. A Bíblia diz assim: orando em todo tempo no Espírito. Então, pastor, eu não oro no Espírito. O que é orar no Espírito? Orar no Espírito é orar assim: pastor, vem aqui, pastor, o negócio que está feio. Isso não é orar no Espírito. Orar no Espírito é orar em línguas.
Orar no Espírito é orar a palavra. Orar no Espírito é orar a vontade de Deus. Orar no Espírito é você orar com entendimento. Orar no Espírito é orar por revelação. Orar no Espírito, que a Bíblia diz assim, é pela direção daquilo que Deus fala ao homem interno que você tem lá. Porque a Bíblia diz lá em Coríntios, diz assim, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito acerca das verdades de Deus. Às vezes fala assim, rapaz, eu estou tendo uma má impressão. Não é má impressão, irmãos. Não é déjà vu, não é essas coisas todas que tem por aí. É o Espírito Santo testificando com o seu espírito que alguma coisa não está legal. Quem está comigo? E quando ele te levar para esse lugar, não fique apenas falando assim, não sei o que é. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Irmãos, versículo 19, vai falar sobre, versículo 19 e 20. Mesmo Paulo, ele pede ousadia, coragem para falar com clareza e verdade. Ele se vê como embaixador em cadeias. Sua prisão não limita a sua missão. E aí eu quero dizer para você, irmãos, pregue o evangelho com ousadia. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a cadeias, mesmo em situações adversas, mesmo com oposição cultural ou social, mas pregue o evangelho como o apóstolo Paulo falou assim, orem por mim, para que eu não seja frouxo, para que eu não seja homem banana, mas para que eu seja um homem de fé, um homem de coragem, que não tem vergonha e não me envergonhe das cadeias de Cristo. Paulo estava preso com cadeias físicas, ali junto com um soldado romano, numa casa, mas ele dizia assim, eu não sou escravo, eu sou livre. Quem é de Jesus não é escravo, ele saiu da escravidão, e ele agora é liberto no sangue de Jesus, e ele vive uma vida de liberdade. Por quê, irmãos? Porque não é circunstâncias, não é situações que definem você. Quem define você é o seu posicionamento em Cristo Jesus. Aleluia! Então, irmãos, para nós concluirmos, a vida cristã é um campo de a vida cristã é um campo de batalha e não um resort. Diga para o seu irmão aí, a vida cristã é um campo de batalha, não é um resort. Irmãos, precisamos da armadura de Deus, da força de Deus e da oração do Espírito, a vida de oração. Sem armadura, o cristão é alvo. Sem discernimento, é manipulado. Sem oração, é derrotado. Vou repetir porque tem gente que está conversando. Sem armadura, o cristão é alvo fácil. Sem discernimento, é manipulado. Sem oração, é derrotado. Irmãos, há cristãos caindo porque tentam lutar sem estarem revestidos de Cristo. A verdadeira armadura é Cristo Jesus. Falei isso tudo para terminar essa mensagem dizendo assim, a armadura de Deus é Cristo Jesus. Quanto mais você estiver parecido, misturado com Cristo Jesus, mais você vai estar equipado. Mais você vai estar equipado. Quanto mais você se misturar. Por isso que o texto de Romanos 13, 14, que vai ser colocado no telão, diz assim, revestivos do Senhor Jesus, e não façam nada, não façam provisão para a carne. Quem está revestido de Cristo pode caminhar pelo inferno de cabeça erguida, porque a luz da salvação não se apaga, mesmo em meio à escuridão. Se você está revestido de Cristo Jesus, você pode passar pelo vale da sombra da morte, e você não temerá mal algum, porque você tem certeza que Ele está com você. Irmãos, falar sobre batalha espiritual gera inquietação. Falar sobre batalha espiritual, muitas vezes o diabo vai tentar colocar sono, fazer você vagar na mente. Por quê? Porque as trevas não querem que você entenda sobre batalha espiritual. A batalha espiritual é algo, o mundo espiritual é algo real. Só que o inimigo está ao derredor, procurando a quem possa tragar. Mas ao seu redor, dentro de você, está o anjo do Senhor, o Espírito Santo. E Ele está levantando uma igreja que não vai se acovardar. Uma igreja que vai dizer assim, não tem jeito não. Irmãos, tem jeito, tem jeito, tem jeito. Quem às vezes fica assim, porque eu não acredito mais. Irmãos, se você não está conseguindo, peça ajuda para alguém. Porque alguém chegou e falou assim, Senhor, ajuda na minha pequena fé.
Muitas vezes a gente tem que chegar para Deus e falar assim: Senhor, me ajuda na minha pequena fé, porque eu não estou conseguindo chegar lá. E Ele vai falar assim: Pedro, vem cá, deixa eu te segurar. Você até começou bem, você até começou andando sobre as águas, mas você foi olhar as circunstâncias, olhar as situações, e aí você afundou, Pedro. Para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para as situações e fixa os olhos em mim, Pedro. Porque se você tiver fixado os olhos em mim, Pedro, você não vai apenas andar sobre as águas, você vai andar sobre o sobrenatural. Não é as águas, é a palavra de Deus. Pedro, irmãos, ele recebeu uma palavra: Pedro, vem. E ele começou a caminhar pela palavra de Deus, aquilo que Deus falou. E aí, irmãos, nós vamos caminhar, não é pelo que eu acho, não é porque nós estamos determinando algo, é pelo aquilo que Deus diz: venha. E Pedro estava andando sobre a palavra de Deus. Quando ele tira os olhos da palavra, ele começa a afundar. Ele diz: Senhor, me ajuda. Jesus foi lá e pegou ele e tirou daquele lugar. Pode acontecer comigo e com você em diversas situações, mas você tem uma certeza: eu não estou sozinho. Que mesmo quando eu estou me sentindo fraco, Paulo diz: quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Quando eu acho que eu estou bonzão, tô pitbull, aí você está fraco. O que a palavra está nos ensinando? Nossa dependência de Deus. Fala assim: quando eu estou fraco, aí que eu estou forte, porque eu estou numa dependência total de Deus. Senhor, como nós falamos aqui, agora é só Deus. Irmãos, poderia ser lá no começo, porque se Deus entra, se Deus age, Ele vai fazer tudo o que é necessário. Vamos colocar em pé. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Diga: estamos de pé e não caminhamos pelo que vemos. O que nos move? O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Diga: estamos de pé. Não caminhamos, não caminhamos, aleluia, pelo que vemos. O que nos move, o que nos move, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, como escolha, Nação Santa, casa do Deus vivo, aleluia. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor aí, então declare isso: nada pode nos deter. O inferno não pode prevalecer. Nós vamos avançar, não vamos parar de crescer. Avançar diariamente. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Enche seu coração de fé, seu pulmão de força, declare: a perseguição não parou a igreja. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam
pode parar. Ninguém. A igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos e não caminhamos. Aleluia. Pelo que vemos. O que nos move, o que nos move. O que nos move. É o que nós cremos, irmão. Em quem você crê? Em quem você tem crido? Em quem você tem crido? Nação Santa. Somos a igreja. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou. Com força! O Coliseu não parou. A igreja. Os leões não pararam. A igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.